aqui no seu rodapé, pertinho da onde estão os comentários, tá? Então, vou te convidar para você fechar os olhos e a gente fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade que a gente tem de estar juntos aqui. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer muito, porque nós estamos aqui mais uma sexta-feira juntos para falar do seu amor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque com todas as lutas que nós temos tido na nossa vida, o Senhor tem sido o Senhor da nossa história e tem guiado cada passo de cada decisão, de cada preocupação, de cada sofrimento que talvez alguns de nós temos passado e temos vivido. Neste momento, nós queremos suplicar pelo perdão dos nossos pecados, dizer a Ti que o desejo do nosso coração é sermos semelhantes a Ti, Senhor, e queremos Te obedecer, fazer a Tua vontade. E também te dizemos que tenha misericórdia de nós, porque a gente é falho, a gente é pecador, a gente tem coisas que nem a gente mesmo entende às vezes porque te entristece tanto, mas nós queremos te pedir perdão. E queremos te pedir que o Espírito Santo esteja aqui com a gente e fale ao nosso coração. Se tiver alguém aqui que está ouvindo agora, ou que entre depois, ou que ouça em algum momento essa live, e que esteja em sofrimento, Pai, que esteja passando por alguma dor, por algum problema de saúde, seja qual for a situação, nós queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa abraçar esta pessoa, que o Senhor possa tomá-la em seus braços, que o Senhor possa ouvir o clamor do coração dela e que o Senhor possa sustentá-la nas suas necessidades. Tenha misericórdia dela, guarde-a, que o anjo do Senhor vá onde essas pessoas estão e as abrace cada uma e que elas sintam a paz que excede todo o entendimento que vem do Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, como vocês sabem, eu gosto de começar com uma historinha. Eu quero ver só o dia que acabar minhas historinhas, como é que eu vou fazer. Eu quero contar para vocês uma historinha tão bonitinha. Havia um príncipe chinês e esse príncipe chinês estava recebendo do pai a coroa. E o pai disse para o filho: olha, meu filho, você já viveu bem, tua vida tá boa, agora a gente precisa encontrar uma esposa para você. E esse pai, ele fala para o príncipe: nós vamos sair pelo reino e vamos entregar a cada moça do reino solteira, seja ela de família nobre, seja ela de família simples, humilde, nós vamos entregar para cada moça do reino uma semente que eu vou entregar junto com você, para que elas possam, daqui 6 meses, aparecer com seus vasos e vai ser a planta mais viçosa, mais bonita que nós vamos escolher para que ela seja a princesa que fique com você. E aí, eles saíram pelo reino, o pai, o príncipe, e foram batendo de porta em porta das moças solteiras do reino e foram deixando ali o saquinho com a semente e o convite. O convite para que em 6 meses elas estivessem no baile real e ali seria escolhido a esposa para aquele príncipe. Imagina a expectativa daquelas moças, imagina como é que não foram aqueles 6 meses. Em um lar específico tinha uma moça e ela tinha recebido a semente e todo dia ela ia lá, olhava a semente, regava a semente, mas a semente não germinava, a coisa não andava. E a moça muito triste, muito desiludida da vida, porque ela falava para a mãe dela: mãe, a minha semente não dá, não vai sair disso aqui. E os dias estão passando e a semente não nasce, a semente não cresce. E a mãe falava: calma, filha, calma que as coisas vão se resolver. Mas a semente nada. E aí chegou o grande dia. Todas as moças do reino estavam alvoroçadas, né? Todo mundo lindo, maravilhoso, com aquelas flores lindas
nas mãos, todo mundo ali se encaminhando para o baile. E ela disse para a mãe: mãe, eu não vou, não adianta, não saio daqui, não vou, porque eu não vou passar essa vergonha. E a mãe disse: você vai sim, você vai se arrumar e você vai pegar esse vaso do jeito que ele está e você vai levar. Ué, a semente não germinou, mas o rei sabe quem convidou, então você vai na cara e na coragem. Aí a moça se arrumou, tomou banho, se arrumou, né? E foi lá triste, assim, simples, com medo, vergonha. E aí as portas se abriram, as meninas entraram, todo mundo olhava para ela com muito desdém, né? Ela com aquele vasinho vazio, só aquela terrinha seca, né? E aí, de repente, o príncipe entrou junto com o pai dele. Entrou. E aí quando entrou, os tambores tocaram, foi aquela festa, né? E aí o silêncio. E o pai do príncipe tomou a palavra. E aí o pai do príncipe olhou todo o reino que estava ali, olhou tudo, olhou todo mundo. E aí ele falou aos ouvidos do príncipe, né? Quem o príncipe deveria escolher? E aí o príncipe olhou, agradeceu a presença de todos e disse: olha, conforme a obediência que eu tenho ao meu pai e a sabedoria que meu pai tem sobre todas as coisas, neste momento eu escolho a minha noiva. E aí ele olhou e quando ele baixou os olhos, o pai apontou e adivinha quem era? A mocinha com o vaso vazio. Ela não tinha onde enfiar a cara dela, de vergonha, porque todo mundo olhou e começou aquele alvoroço. Como assim? Ela nem flor tem. Gente, como que escolheu essa moça? Como que é isso? E o príncipe fez sinal para que ela subisse, ela toda envergonhada, ele desceu, pegou na mão dela, puxou ela para cima e o pai do noivo falou para ela, falou: olha, sabe por que meu filho te escolheu? Porque em todo o reino foi distribuído sementes estéreis. E a única pessoa que teve lealdade para com o meu filho foi você. E não existe mulher melhor no reino que você. E eu queria dizer para vocês assim, essa história é tão bonitinha que ela mostra pra gente, muitas vezes na nossa vida, as coisas não vão sair do jeito que a gente gostaria que elas saíssem. Por vezes nós vamos passar um tempo achando que dentro desse processo nós vamos ser desaprovados, mas nós não conhecemos o coração de Deus em relação a gente. A gente não sabe o que Deus está pensando sobre nós. A gente não sabe quais são os planos que Deus tem para a nossa vida. A gente não sabe como a gente está sendo observado. O mais importante é que o nosso coração seja com Deus como aquela moça foi com relação àquele príncipe, sem ela saber. Ela foi a única moça no reino que não agiu desonestamente, que não plantou uma planta falsa, mas ela levou aquilo que ela tinha e por causa disso ela foi aceita. Então eu queria que você guardasse no coração essa história, tendo a certeza absoluta de que nós temos o cuidado de Deus e apesar de que muitas vezes todas as coisas que nós estamos passando ninguém vê, existe alguém que sabe exatamente qual é o tipo de semente que ele colocou na sua mão. Não esqueça disso. Eu quero te convidar hoje para a gente abrir numa história linda, emocionante, para que você no início deste ano tenha a certeza absoluta de fazer as escolhas certas. Esse personagem para mim é um dos personagens mais lindos da Bíblia. Eu hoje, cada vez que lembrava dele, eu me emocionava. Eu pensava, nossa, eu escolhi para falar dele essa madrugada, às 2:30 da manhã. E desde o momento que eu escolhi, cada vez que eu lembro, eu penso, nossa, a gente tem que falar dele agora.
Logo na primeira sexta-feira, né? Logo no primeiro momento do ano, a gente tem que falar dele, porque ele vai ensinar pra gente uma lição muito linda. E aí eu quero te convidar pra gente abrir a Bíblia. Se você não tiver, corre, pega uma aí rapidinho, qualquer uma, todas as Bíblias servem. E nós vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 1. E nós vamos conhecer uma história. Nós vamos conhecer a história de uma pessoa. E aí nós vamos ver como que foi a história desta pessoa. Tô dando um minutinho para vocês pegarem a Bíblia. Deixa eu ver aqui quem escreveu. Alguém escreveu. Ah, história linda, né, Vanessa? Romântica, né? É uma história linda mesmo, Vanessa. É isso aí. Muito linda. Bom, vamos lá. Todo mundo pegou a Bíblia? Então nós vamos ler e nós vamos contar um pouquinho da história de João. O apóstolo João, ou discípulo João. Nós vamos contar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero ler com vocês os versos que a gente vai discorrer aqui, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ler, Apocalipse 1, a partir do verso 9. E eu vou começar a ler com vocês, tá? Espero que vocês estejam com a Bíblia. Quem não tiver, corre aí, pega a Bíblia para que a gente possa entender essa história um pouquinho. Vamos lá, verso 9, todo mundo de boa aí? Então vamos lá. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Guarda isso, essa informação. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz muito forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. Igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto. Olha a dica. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Gente, que encontro incrível! Eu quero contar isso para vocês, essa história para vocês. Que encontro incrível, que encontro maravilhoso. João, ele recebe num lugar terrível a visita de Jesus. Eu até escrevi os pontos que eu quero comentar com vocês para eu não esquecer de nenhum. Primeiro, a gente não pode esquecer quem era João. Quem era João? Se vocês se lembrarem lá do início, quando Jesus começa o seu ministério, passando pela Galileia, Jesus vê 2 meninos, 2 rapazes, 2 homens, João e Tiago. Eles estavam ali cuidando da pesca
eles eram sócios do pai deles, e Jesus olha para eles e chama eles para que eles o seguissem. Naquele primeiro momento, João e Tiago largam tudo e seguem Jesus. João se torna o melhor amigo de Jesus, muito íntimo, muito próximo. Jesus, em algumas situações, a gente percebe que João, Tiago, eles faziam de tudo para defender Jesus. Não sei se vocês se lembram de uma ocasião em que João e Tiago viram para Jesus e falam para Jesus assim que aquelas pessoas estavam sendo muito rudes com Jesus, se eles queriam se Jesus queria que eles exterminassem as pessoas, de tão nervoso que eles ficaram pelos maus tratos daquelas pessoas com Jesus. João era nervosinho, ele era bravinho, ele tinha um gênio terrível. Ele estava sempre bravo, sempre irado. E depois esse mesmo João se torna o discípulo do amor, porque ele tem um encontro de coração com Jesus. Ele era muito amigo de Jesus. João também passa um outro momento. Ele assiste aquele momento que Jesus aparece um pouco antes dele ser morto, na transfiguração. Ele viu toda a cena, ele viveu tudo aquilo com Jesus. Outro momento muito forte de João foi o momento que João estava ali na cruz, e Jesus olha para João e fala para João: João, pega a minha mãe e cuida dela. Mãe, esse aqui vai ser o seu filho agora, ele que vai cuidar da senhora. Para vocês verem o nível de intimidade de Jesus com João. E João é transformado somente pelo fato dele andar na companhia de Jesus. E olha que incrível isso, né, gente? Ao mesmo tempo que João é transformado aos poucos à semelhança de Jesus, Judas não conseguia ter essa visão. Percebe que a visão está dentro da gente? Percebe que a forma da gente ver as coisas está dentro da gente? Jesus é o mesmo, tanto para João, quanto para Judas, quanto para Pedro. Mas para Tadeu, não sei se vocês se lembram, né? Jesus é o mesmo. Para Tadeu não, desculpa, para Tomé. Jesus é o mesmo, só que as pessoas veem Jesus de formas diferentes. E cada um corresponde àquela visão que tem sobre Jesus. Mas por que eu dei pra gente o nome de que sempre há um recomeço em meio ao caos? Porque João nos mostra isso através da sua história. Quando Jesus sobe, né, e ele vai embora, João, Pedro, eles passam por um momento de pregação intensa do Evangelho. João gostava de falar de Jesus. Quando você abre ali o capítulo de João, João fala, 1 João, né? Ele fala que as pessoas não aceitaram a Cristo, mas que ele viu, né? Ele sabia quem era Jesus, ele tocou em Jesus. Ele tenta falar isso para as pessoas de maneira muito clara, para mostrar para as pessoas que Jesus era real. João tinha prazer de pregar do amor de Jesus. Só que João, ele passa por algumas situações. Primeiro, que João é o último discípulo que fica ali vivo pregando o evangelho. Todos os discípulos haviam sido mortos antes dele, né? Através de martírio e situações muito difíceis, muito complicadas. E João já era idoso quando acontece essa cena que a gente está falando lá de Apocalipse. João já era bem idoso. João, ele estava sendo, na verdade, mesmo idoso, perseguido por algumas pessoas que odiavam o cristianismo naquele período. E essas pessoas começaram a dizer para o imperador da época que João estava perturbando a nação e que em algum momento João iria causar algum tipo de revolta. Com esta informação, o imperador mandou buscar João e fez algo terrível. E aqui vai ficar a primeira lição para a gente sobre que no caos sempre há um recomeço com Jesus.
se você fizer de Jesus o seu melhor amigo, como João tinha em Jesus o seu melhor amigo. Quando o imperador manda chamar João, ele está com tanto ódio pelas mentiras que chegam a ele, que ele pega João e joga João num tacho de óleo fervente. Isso é verdade, isso é bíblico, isso aconteceu. Naquele momento que João é jogado no tacho, todos os homens que estão ali observando, inclusive o próprio imperador, eles têm a certeza absoluta que João vai morrer e que o problema vai acabar. Só que Jesus, assim como ele apareceu na fornalha ardente, assim como ele tirou Daniel da cova dos leões, Jesus aparece para poder livrar João daquele tacho de óleo ardente, e nem um pelinho do corpo de João foi queimado. Aquilo já era um milagre muito grande, que era para aqueles homens entenderem que havia alguma coisa sobrenatural ao lado de João. Mas não serviu de muita coisa, porque o imperador tomou uma decisão. Eu já sei o que nós vamos fazer com João. Ele não vai mais fazer parte da nação, não vai mais ficar solto, falando besteiras por aí e se tornando uma ameaça para nós. Nós vamos colocar João em Patmos, que era um lugar árido, terrível, era uma ilha ali no Mar Egeu, um lugar muito horroroso, terrível, só era levado para aqueles lugares criminosos terríveis, e João velhinho, cabecinha branca, foi levado para lá. E João chega ali naquele lugar e ele está desamparado, ele está sozinho, ele é largado ali para morrer ali. A ideia é, este homem não pode fazer parte da nossa sociedade. E o que João narra pra gente, que ele conta pra gente, que ele foi parar ali, lembra? Se você abrir aí, capítulo 1 de Apocalipse, João começa narrando quem ele era e ele fala por que ele foi preso. Porque ele estava sendo perseguido por falar do amor de Jesus. E eu queria fazer um parênteses aqui. Toda vez que a gente tiver no coração o desejo de falar de Jesus às pessoas, você tem que ter uma certeza dentro do seu coração. Você será perseguido. João não é o único personagem bíblico que levanta sua mão por Cristo e não é perseguido. Todas as pessoas que se levantaram a favor de Jesus, todas sofreram perseguição. De formas totalmente distintas, mas sofreram. E qual é a lição que João deixa pra gente? De tudo isso que a gente falou. A gente entende a primeira lição. João lá, depois de tudo que a gente leu, quem aparece para João? Quando tudo parecia que ia acabar, quando a vida de João parecia que ia ser exterminada, ele foi levado para lá para isso. Quem apareceu para João? Quem vocês entenderam que tinha um cabelinho branco, que disse que morreu, mas que agora estava ali? Quem foi que apareceu para João? Jesus. Jesus aparece e João tem a experiência mais incrível da vida dele. Porque Jesus estava ali para contar a João as coisas que se sucederiam. E foi ali, em Patmos, em meio àquela situação que ele estava se sentindo muito humilhado, desolado, abandonado. Jesus aparece para cuidar dele, para conversar com ele, e ele tem encontros com Deus, com Jesus, com os anjos, e ele escreve o livro mais importante da Bíblia, que hoje faz toda a diferença para nós que estamos esperando a volta de Jesus. Deus deu para João esse presente. Filho, você foi tão fiel, você foi tão amigo, você cuidou das minhas coisas,
você cuidou da minha mãe, você foi tão especial que neste momento que está muita dor, eu estou aqui pessoalmente para cuidar de você. Há recomeços no caos. A mensagem que Jesus quer deixar para você hoje é que, primeiro, a gente começou toda essa série lá atrás, fazendo a pergunta principal que Jesus fez para os discípulos, entre eles João. Quem eu sou para vocês? Sabe por que a gente entende uma coisa na história de João? Quando a Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes nós repetimos esse verso muito sem efeito na nossa vida. Mas se nós entendêssemos a perspectiva de João, presta atenção, se Deus é por nós, dentro da história de João, quem será contra nós? Aquele discípulo que tinha sido amigo, que estava sempre preocupado em cuidar das coisas de Deus, que até velhinho fazia questão de falar do amor de Jesus às pessoas. Ele fez questão de até o último momento ser fiel, ser leal, como aquela menininha da plantinha. Assim como a menininha da plantinha, tinha um rei lá em cima observando a lealdade desse amigo, a lealdade desse filho. E Jesus desceu pessoalmente para conversar com João. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, mas eu sei uma coisa. Esse início de ano, a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa decidir se Jesus vai fazer parte da nossa história ou não. Porque Jesus deixa claro para a gente, através da história de João, que ele não aparece somente nas horas boas. Nos momentos ruins, ainda que você não veja, ele está ali, ele está te observando e ele está cuidando de você. O Salmo 91, ele existe para dizer para a gente exatamente isso. O Salmo 91 diz para a gente o seguinte, que aonde que nós estivermos, a sombra das mãos de Deus está ali com a gente. Jesus está cuidando da gente, Jesus está olhando por nós, Jesus está nos protegendo e mais, Jesus está enviando os anjos para estarem com a gente. Na ilha de Patmos, João viu visões incríveis, sobrenaturais. E aí a gente não entende por que o livro de Apocalipse ele é tão cheio de simbologias, é tão distinto dos outros livros. Ele vem com muitas, parece muitos segredos, né? Muitos mistérios, mas na verdade não era sobre isso. João não tinha a intenção de fazer com que o livro de Apocalipse fosse um livro difícil. Na verdade, o que acontece? Como João estava sendo perseguido e ele foi perseguido pelo imperador e foi dito que João fazia coisas contra a nação e que João poderia ser exterminado realmente de vez por ele fazer tentativas, né, de destruição ou revolta, quando Deus, né, o próprio Jesus desce para falar com João e contar a ele tudo sobre o que nós estaríamos vivendo hoje, João começa a escrever da forma simbólica, mas cada uma das formas que ele escreve está sendo explicado na própria Bíblia, pela Bíblia. Então o livro do Apocalipse ele não é um mistério. Tem gente que morre de medo do livro do Apocalipse. Gente, não é para ter medo do Apocalipse. Apocalipse é boas novas do Evangelho. E quem é o Evangelho? Jesus. Jesus é as boas novas. Jesus é o nosso Salvador. Ele vem para esta terra para nos salvar de tudo isso que a gente está vivendo aqui. E João, ele conta isso de uma forma misteriosa, que era para aquelas pessoas não levarem ao pé da letra o que ele estava escrevendo e acharem que tinha a ver com aquilo que tinha acontecido, mas que achassem de alguma maneira que ele estava meio lelé da cabeça, que ele estava com problema, e não perseguissem ele pelos escritos que ele estava ali escrevendo conforme Jesus estava pedindo.
Até nisso Deus foi sábio em falar para João a maneira como deixar essa mensagem para nós. Então, eu separei aqui 3 coisas que eu acho importante para vocês pensarem. Primeira, eu estou contando isso de uma forma bem simples, né? Nada profética, eu estou contando isso da forma que a gente gosta de ouvir histórias. A história de alguém que chegou no caos, que chegou no fim, que falou, agora é meu fim. No meio de uma ilha, num lugar horroroso, num lugar árido, para ficar sozinho, abandonado, rejeitado, para ser morto e se acabar ali. Parecia um fim, parecia que acabou tudo. E Jesus aparece e fala, não filho, não acabou não. Eu vou te mostrar o que eu tenho de melhor. E vai ser para você que eu vou narrar toda a história do fim. E você fique tranquilo, a gente vai se encontrar. E João escreve Apocalipse. E João vê. E João vê toda a narrativa de cada acontecimento. Isso para mim é de uma emoção. Eu não sei se vocês estão sentindo isso que eu estou falando. Mas é tão especial e eu queria que Jesus entrasse na nossa história em 2023 com esse poder e com essa autoridade de nos momentos que a gente se sentir só, se sentir destruído, se sentir sozinho, Ele tenha toda a força de falar com a gente, ainda que seja pelo Espírito Santo, que é Deus poderoso falando ao nosso ouvido. A primeira lição que fica pra gente é que Deus vê a história antes de acontecer. Se você acha que a tua vida tá no caos, e eu não sei que tipo de caos, não posso fazer ideia, mas se você acha que a tua vida tá no caos, que as coisas estão difíceis, que você não está enxergando o futuro, ou que de repente você até está enxergando o futuro, mas você está vendo ele de forma totalmente ruim. Você está vendo a destruição ali na frente, você fala, isso não vai acabar bem. Eu quero te dizer, Deus, Ele é presente, passado e Deus é futuro. Enquanto você está aqui hoje no dia 6 de janeiro, Deus já está lá no dia 31 de dezembro de 2023. Deus sabe todas as ordens de tudo que vai acontecer todos os dias. Quer um conselho? Abra o Salmo 139 e medite neste salmo esse final de semana. Lá no Salmo 39, Jesus diz que todos os teus dias, você que está me vendo aí, todos os teus dias estão diante do Senhor. Ele tem os planos mais incríveis para a gente. Ele vai deixar você tomar as decisões que você quer? Vai. Você vai pegar o caminho que você acha que tá bom para você? Tudo bem. Mas antes, que tal você perguntar para Jesus? E aí, Jesus? O que está escrito aí no teu livro sobre o dia de hoje? Tem alguma coisa que eu não saiba que pode ser bom para mim? Quem sabe esse ano você consiga deixar Deus ser Deus na tua vida? Simples assim. João era dependente de Jesus assim. Ele era amigo, ele era íntimo, ele estava junto. Ele sabia o que Jesus pensava, como Jesus pensava. Você pega para ler o livro de João e depois 1 João, 2 João, mas se você pegar o livro de João, os primeiros capítulos, você chora de ver o amor e a intimidade, a profundidade do carinho que ele tinha por Jesus. Você chora quando ele diz, ele veio para muitos e muitos não o receberam. Eu consigo ver João derramando lágrimas enquanto ele escrevia esse capítulo. Eu consigo ver a dor e o sofrimento de saber que o seu melhor amigo tinha vindo só para salvar e o quanto ele foi perseguido, o quanto ele não foi amado, o quanto ele foi odiado. Cuspiram no rosto de Jesus e ele viu. Maltrataram Jesus, colocaram uma coroa de espinhos sobre Jesus e ele viu. Ele viu Jesus sangrando na cruz e ele viu Jesus falando para ele, fica com a minha mãe, cuida da minha mãe. Ela não vai suportar essa dor. Isso é amigo. Se isso não for amigo, eu não sei o que é amigo.
Então a primeira lição que você precisa aprender hoje, seja amigo de Jesus, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, quando a vida tá boa, quando a vida não tá, quando os problemas estão batendo na sua porta, quando chegar segunda-feira e as contas começarem a chegar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É isso que diz o Salmo 37. Confia ao Senhor a tua vida. Deixa ele cuidar de você, porque no seu pior momento, como ele cuidou de João, ele vai estar ao teu lado. Então, não pensa no futuro. Viva o hoje. Aliás, essa semana, acho que eu escrevi umas 2 vezes nos stories sobre isso. Hoje, o amanhã pertence a Deus. Viva o hoje. E não esqueça, tá com medo da semana que vem? Tá com medo daqui 1 mês? Tá com medo daqui 3 meses, 1 ano? Jesus já está lá. Vou repetir, talvez você não entendeu. Se você tiver com medo, lembre-se que Jesus já está lá. Jesus já está no seu futuro. Jesus já está vendo o seu futuro. Jesus já está lá. É que você não está vendo com seus olhos, mas pode acreditar. Se você tiver algum dia desse ano que você está com muito medo, entrega para ele hoje. Senhor, olha, semana que vem eu vou ter que passar por um exame X. Eu estou apavorado porque eu não sei qual vai ser o resultado e as perspectivas não são boas. Pelo teu poder, em nome de Jesus eu te peço, esteja ali com o médico na hora do exame, com tudo. Por favor, segura na minha mão. Você vai ver que vai ser uma experiência muito diferente. Tem uma prova difícil para fazer? Convida Jesus para ir, mas não esquece o que eu falei semana passada. Não deixa de estudar, mas convida Jesus para ir com você. Tem uma viagem difícil para fazer? O que quer que seja que você tenha para resolver, que eu não tenho a menor ideia. Lembre-se, Jesus vê a história antes de acontecer. Não esqueça disso. A outra coisa que eu anotei. Jesus tem o futuro em suas mãos. Vou repetir. Jesus tem o futuro em suas mãos. O futuro parece feio para você? Tá difícil? O futuro parece preocupante? Você tá meio que, sem saber para onde ir, para que lado ir? Jesus já está lá. Ele tem um futuro, nas suas mãos. Eu sempre brinco com Jesus, eu falo uma coisa para ele assim, Eu falo assim para ele, Jesus, aqui, eu tô no centro. Aqui, o Senhor fecha e me guarda bem guardadinho. Tem um versinho que diz assim, que nós somos como a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Alguém consegue chegar e pôr o dedo no meio do teu olho? Ninguém. Você não permite. Então, eu estou te dizendo, Jesus já está no seu futuro, seja ele qual for. Aquele, inclusive, que você nem sabe que vai acontecer. Entrega para ele. A terceira coisa que eu quero que vocês guardem. Deus enxerga tudo, mesmo quando tudo parece escuro. Às vezes nós estamos passando situações muito difíceis e que parece que nós estamos num quarto escuro, com as portas e janelas fechadas, a chave foi trancada do lado de fora e alguém está batendo na gente com uma toalha molhada. Você já teve essa sensação? Eu já falei muitas vezes para Deus que eu estava numa situação assim. E é desesperador. Muitas vezes eu clamei a Deus, muitas vezes na minha vida. Porque eu estava com a sensação que eu estava num quarto fechado, com janelas e portas trancadas do lado de fora, e alguém me batia com a toalha molhada nas costas. Não tinha para onde correr. Mas eu entendi, na minha caminhada, e hoje, me emocionando com a história de João, de que mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando parece o caos, que é o fim, que não vai dar certo, que vai acabar tudo, Jesus está lá. E Ele tem a chave da porta. E Ele sabe como acender a luz. E Ele sabe como te livrar de lá. A história de João ensina isso pra gente.
por uma vida, desde o momento que Jesus e João cruzam os olhos naquela praia. E Jesus diz para João, e aí? Quer me seguir? E João fala, vamos, estamos juntos. Daquele momento em diante, eles não se largam. E quando João está passando o seu pior momento, aquele que ele achou que, mano do céu, acabou para mim. Jesus aparece e diz para ele, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu não vou te deixar sozinho. E ainda que doa, eu tô por aqui. Jesus tem feito isso com a gente. Sabe, eu sou uma pessoa que sempre gostei de trabalhar. Eu falo que, eu já falei isso para vocês algumas vezes. Teve 2 pilares na minha vida que eu deixei muito fortalecidos. E esses pilares, não é que eles foram fortalecidos porque eu achei legal fortalecer. Um é o pilar espiritual. Que o pilar espiritual veio com todas as provações, experiências, tribulações e desastres da vida, que eu já contei uma parte para vocês. Tenho muito mais para contar de coisas difíceis e ruins que aconteceram. E o outro pilar foi o trabalho. Em algum momento da minha história, eu começo a trabalhar com 13 anos e eu trabalhei sempre muito e muito bem, graças a Deus. Sempre tratei aquilo com muita seriedade e sempre tive muita ascensão no meu trabalho. Então, são 2 pilares que sempre foram importantes para mim. Paty, mas você não construiu os outros pilares? Construí e desconstruí. Passei por situações difíceis, né? E eu vou contar para vocês ao longo dos tempos que nós estivermos aqui. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre o quanto esses 2 pilares eram importantes para mim. E eu vim desenvolvendo a minha espiritualidade com muita inteligência, porque eu contei para vocês já que a Bíblia foi minha âncora, não foi religião. No meio do caos da minha vida, de toda a minha vida lamacenta lá no mundo, Deus me faz um convite para que eu comece a ler a Bíblia. Eu demoro 3 anos para ler a Bíblia sozinha, e ali eu fui anotando cada detalhe de dúvida que eu tinha, e eu queria entender quem era esse Deus. Eu falava, eu quero ver quem é o Senhor. E hoje tudo que eu falo para vocês de Deus não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o poder de Deus se manifestando na minha vida através da sua palavra. Por isso que eu bato tanto na tecla com vocês. Abram a Bíblia. Façam de Jesus amigo de vocês, porque isso é real, isso acontece. Jesus é o nosso melhor amigo. E o outro pilar foi o trabalho. Me dediquei. Eu sou uma pessoa workaholic, ou seja, eu sou uma pessoa diagnosticada como viciada no trabalho. Eu trabalho 15, 18, 19 horas e se tiver que virar, eu viro. E isso veio vindo ao longo dos anos com muitos problemas, né? Desde muito nova eu trabalhava muito. Eu trabalhei na Fiat, trabalhei em outros lugares. E sempre eu chegava no nível máximo da exaustão e do estresse. E isso veio vindo com os problemas da vida, continuaram acontecendo, vieram vindo, folgas aqui, férias ali, mas sempre isso. E aí você junta tudo isso com outros problemas que não fazem parte dessa conversa nossa aqui. E quando chega o final do ano passado, outubro, eu fui ao médico para passar num clínico e eu me vi no psiquiatra com uma crise de choro e uma tristeza profunda que eu não sabia o que era. E a médica começou a me fazer muitas perguntas e ela falou, olha, eu vou te mandar para uma outra psiquiatra, porque é grave o seu caso. Tem muitas coisas aí que nós precisamos resolver. Nós conversamos, ela deu um encaminhamento, eu fui mandada por uma outra médica.
E nessa médica, ela olhou para mim e falou: a doutora que te mandou para cá, ela não quis te atender porque o caso é grave, mas nós vamos te diagnosticar e nós vamos te afastar das suas atividades. E naquele momento eu fiquei assustada, mas 2 semanas antes, dormindo de madrugada, eu senti que o Espírito Santo estava tentando me dizer alguma coisa muito parecida com aquilo que eu estava passando naquele momento. Eu lendo a Bíblia, me vinha à mente a minha saúde, que estava muito debilitada, porque eu tinha tido 2 Covids, e durante os Covids eu passei por 5 infecções urinárias. Cada infecção urinária eu tomei antibiótico, e aí, não muito feliz só por isso, eu tive uma infecção facial muito grave, tomo antibiótico de novo. Eu estava numa imunidade baixíssima, meu corpo não tinha forças e a minha sensação era uma sensação de morte, literalmente de morte. Todo dia eu ia dormir com a sensação de que eu não sabia se eu ia acordar no dia seguinte. Muito fraca, muito cansada, trabalhando. Eu tive Covid, inclusive tive que trabalhar, porque foi uma fase que as minhas funcionárias, elas estavam afastadas por causa do Covid nas suas famílias, nas suas histórias, nas suas vidas. Enfim, a época do Covid foi um caos. E isso foi se acumulando pelo meu corpo. Eu comecei a ter dificuldade para caminhar. Uma perna minha já não queria mais andar. Eu não reclamava para as pessoas, mas eu acordava com muito sofrimento. Tudo isso foi se acumulando. E quando a médica me disse que eu estava com burnout e eu também estava com sequelas do Covid e que a situação era muito grave, porque eu estava com coágulos, estava com outros problemas, né, nos ossos e tantas outras coisas, aquilo me assustou muito. E eu chorava, eu não entendia. Mas cada vez que eu abria a palavra de Deus, Deus dizia: fique em paz, eu estou cuidando de você. Fica tranquila, eu estou cuidando de cada detalhe da sua vida. E para uma pessoa como eu, que o trabalho é uma das coisas mais importantes da vida, isso para mim foi como se alguém dissesse para mim que estava tirando algo muito, muito grande de mim. E eu me vi no fundo do poço, no caos, na tristeza, e eu pensei: acabou, eu não sei o que eu vou fazer. No meio disso tudo, eu já tinha pedido as contas em março. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? E não é que Deus encontrou uma maneira de me mostrar que Ele tinha uma solução, um recomeço a partir do caos? Por incrível que pareça, aquela última psiquiatra me enviou para o INSS e eu tinha direito a usar o INSS porque eu tinha trabalhado 10 anos naquela empresa que eu trabalhei. E o cuidado de Deus de me levar para aquele lugar e me guardar em seus braços, falando: filha, teu sustento está aqui, teu cuidado está aqui, eu estou cuidando de você e nós vamos começar a dar um passo de cada vez. Não é a primeira vez que eu vejo Deus tendo que começar do zero comigo, mas eu vi o carinho de Deus de segurar na minha mão e dizer: você não está sozinha. Quando eu pedi as contas lá em 1º de janeiro de 2000, eu falei isso para vocês semana passada, de 2022, eu não sabia do que Deus estava, do que Deus seria capaz de fazer, do como é que Ele cuidaria de mim. Então eu quero dizer para vocês, hoje eu estou aqui fazendo as lives para vocês porque isso é um acerto de contas meu e de Deus. Porque eu falei: Deus, o Senhor está cuidando de mim com tanta força. Entre todos os problemas que eu enfrentei neste momento, foi a fobia social.
Essa foi a pior. Para quem me conhece, para quem convive comigo, sabe que eu sou uma pessoa extremamente sociável, sou uma pessoa que gosta de estar com todo mundo. Eu perdi esse prazer de estar com as pessoas. Eu perdi completamente o prazer de receber e ver pessoas, estar com pessoas. O prazer era estar quieta, sozinha, o tempo inteiro. E isso foi quase 2 anos e meio, quase 3 anos assim. Só que você disfarça. E quando a médica diagnostica, isso fica claro para todo mundo, no sentido de quem estava perto de mim. Eu tinha que contar para minha família, eu tinha que dizer o que estava acontecendo. Eu passei 6 meses em São Paulo esse ano sem contar nada da minha dor, do meu sofrimento, mas eu teve esse momento, eu tive que falar. E como foi difícil. Eu tentava falar e as lágrimas caíam, porque Deus sabia que dentro de mim aquilo estava doendo muito. Porque Deus encontrou uma maneira de me fazer parar e de me fazer entender que Ele tinha outros planos para a minha vida. E eu estou contando isso para você para dizer assim, o caos, ele não é o fim. Eu não sei o que Deus vai fazer amanhã sobre a minha vida, mas eu aprendi uma coisa esse ano de 2022 que passou. Todos os meus dias estão perante o Senhor. E assim como João, eu entendo que Ele é meu amigo, Ele está segurando na minha mão, Ele não vai largar e Ele vai cuidar de mim enquanto for necessário. Confesso a vocês que às vezes os inimigos não gostam muito, né? Mas quanto a isso é um problema deles, isso é com Jesus, eles que se veem com Deus. A questão é o que Deus é capaz de fazer por nós. E isso não é nosso, sai da mão dele, é de Deus, é a vontade dele. Então, a vontade dele exercida na sua vida é a maior bênção que você pode receber. Então, eu estou deixando para vocês essa história, a de João, o meu testemunho, de vocês entenderem quem é Jesus na vida de vocês. Vocês precisam enxergar esse Jesus. Para que Jesus possa fazer com vocês o que Ele fez com João, o que Ele fez com Davi, o que Ele fez com Abraão, o que Ele fez com... Deixa eu ver quem mais que eu vou lembrar assim na minha cabeça. Isaías, Jeremias, o que Ele está fazendo na minha vida. E eu desejo que Ele faça também na vida de vocês. E se você que já vive essa realidade está aqui, que bênção, que bênção. Porque é muito bom a gente ter a certeza que Jesus vai aparecer nos momentos escuros, que Jesus tem o controle da nossa história na mão dele e que Jesus enxerga o futuro antes da gente. Tá bom? Eu quero deixar essa mensagem com vocês. Nós vamos fazer oração para que eu possa aproveitar o máximo dessa live para as plataformas digitais e em seguida eu leio todos os comentários e a gente conversa, porque aí dá para eu fazer o corte, tá bom? Vou convidar vocês para a gente fazer uma oração. Bondoso Deus, que história incrível de João, que história incrível, Pai. Como é maravilhoso a gente ter a certeza do carinho e do cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Obrigada porque o Senhor deixou para nós na Bíblia histórias como a de João. Que João começa a sua narrativa dizendo: eu estava aqui na ilha perseguido por homens que não gostavam que eu falasse do amor que eu tinha pelo meu melhor amigo. No entanto, o meu melhor amigo não me abandonou e ele apareceu para me contar coisas incríveis que ele tinha preparado para a minha vida e para a vida das pessoas que o amam. É esse Jesus que eu desejo na vida de cada um de nós, Senhor. Esse Jesus que um dia se manifestou na minha vida quando eu não merecia. E Ele olhou para mim e disse: eu estou aqui e você é minha filha, eu vou cuidar de você. E eu tenho sentido a cada instante, Senhor, o teu cuidado. E eu desejo que cada um que está aqui comigo nessa live, seja agora, que entre depois, que ouça em algum momento, que essa pessoa tenha a certeza absoluta de que o Senhor está cuidando dela. Tudo isso eu te peço e peço uma bênção especial pelo nosso final de semana. Em nome de Jesus. Amém.
Bom, vamos abrir aqui os comentários. Eu vou abrir os comentários, que eu acho que vocês